Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Nesta aula, retornaremos ao estudo de matrizes. Falaremos um pouco sobre matrizes inversas e sua relação com sistemas de equações lineares. Consideraremos um sistema linear com n equações e n incógnitas, mas escreveremos ele na sua forma matricial, onde A é a matriz dos coeficientes, que é de ordem n, ou seja, é uma matriz quadrada, e X e B são as matrizes das incógnitas e dos termos independentes, respectivamente, ambas de tamanho n por 1. Vamos supor que existe uma matriz B de mesma ordem que A, isto é, de ordem n, tal que A vezes B seja igual a B vezes A, que seja igual à matriz identidade. Vamos mostrar que a existência dessa matriz B nos dá um método prático para resolver sistemas de equações lineares deste tipo. De fato, AX é igual a B, se eu multiplico de ambos os lados à direita pela matriz B, eu não altero a igualdade, né? Mas aí agora eu uso que B vezes A é a identidade, então eu fico com a identidade vezes X igual a B maiúsculo, né? Vezes esse B minúsculo aqui, e sabendo que multiplicar qualquer matriz X pela identidade, o resultado dá a própria matriz X, eu determino quem é a minha incógnita do meu sistema. Ou seja, X é igual a matriz B, aqui maiúscula, né? Vezes essa matriz aqui, B minúscula. Sendo assim, notamos a importância da existência de uma matriz B com a mesma ordem que a matriz A, satisfazendo a propriedade de que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à matriz identidade. Isto nos leva à seguinte definição. Se A for uma matriz quadrada, e se pudermos encontrar uma matriz B de mesma ordem que A, tal que A vezes B seja igual a B vezes A, que seja igual à identidade, então diremos que A é invertível ou não singular, e que B é a inversa de A. Se não puder ser encontrada uma tal matriz B, diremos que A não é invertível ou que ela é singular. A relação A vezes B igual a B vezes A, que é igual à identidade, permanece inalterada pela troca de A por B, de modo que, se A é invertível e B for inversa, então vale que B é invertível e A é uma inversa. Assim, se A vezes B é igual a B vezes A, que é igual à identidade, dizemos que A e B são inversas uma da outra. A seguir, vamos ver um simples exemplo de matrizes invertíveis.
apenas para ilustrarmos a nossa definição. Sejam A matriz 2 por 2, dada por essa expressão, e B, essa matriz aqui 2 por 2. Vamos verificar que A e B são uma inversa da outra. Então, primeiro, a gente vai fazer A vezes B, certo? Então, esse elemento aqui vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, 2 vezes 3, 6, mais menos 5 vezes 1, menos 5. Então, 6 menos 5, 1. Aí agora, esse elemento aqui é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, isso fica 2 vezes 5, 10, mais menos 5 vezes 2, menos 10. Então, fica 10 menos 10, que dá 0. Aí, agora, esse elemento aqui é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, isso fica menos 1 vezes 3, mais 3, 1 vezes 1. Então, isso fica menos 3, mais 3, que dá 0. E, por fim, esse elemento aqui é menos 1 vezes 5, mais 3 vezes 2. Então, isso fica menos 5 mais 6, que dá 1. Então, verificamos que, de fato, A vezes B é igual a identidade. E aí, se você agora faz a multiplicação contrária, ou seja, B vezes A, você consegue mostrar que o resultado também dá a identidade. Então, isso mostra que A e B são invertíveis e uma é a inversa da outra. É razoável perguntar se uma matriz invertível pode ter mais de uma inversa. O próximo teorema mostra que a resposta é não. Uma matriz invertível tem exatamente uma inversa. Então, se B e C são ambas inversas da matriz A, então B é igual a C. Então, isso mostra a unicidade da matriz inversa. Então, vamos provar esse resultado. Então, ó, como B, por hipótese, é uma inversa de A, a gente sabe que B vezes A é igual a I. Então, eu vou pegar essa multiplicação aqui e multiplicar ambos os lados à direita pela matriz C. Então, eu fico com B vezes A vezes C igual a I vezes C, né? Agora, desse lado direito, desse lado esquerdo da igualdade, eu vou utilizar a associatividade de matrizes, ou seja, B vezes A vezes C é a mesma coisa que B vezes AC. E do lado direito, eu vou usar o fato de que multiplicar qualquer matriz C pela identidade, o resultado dá a própria matriz C. Agora, eu vou usar o fato de que C também é uma inversa de A. Então, como C também é uma inversa de A, então A vezes C é a identidade. Então, o lado esquerdo fica B vezes a matriz identidade. E do lado esquerdo fica a matriz
e do lado direito fica a matriz C. E aí agora, usando o fato de que multiplicar a matriz B pela identidade, o resultado da própria matriz B, a gente chega à conclusão de que B tem que ser igual a C. E assim fica provado o nosso teorema. E aí, como uma importante consequência desse resultado, podemos agora falar da inversa de uma matriz invertível. Então, se A for invertível, então sua inversa será denotada pelo símbolo A menos 1. Então, nós temos que A vezes A menos 1 é igual a identidade e A menos 1 vezes A também é igual a identidade. Na próxima aula, desenvolveremos um método para encontrar a inversa de matrizes invertíveis de qualquer tamanho. Por enquanto, temos o seguinte resultado, que especifica condições sob as quais uma matriz 2 por 2 é invertível e fornece uma fórmula simples para a inversa. A matriz A é invertível se e somente se o número A vezes D menos B vezes C é diferente de zero. Caso em que a inversa é dada pela seguinte fórmula. Mais adiante, chamaremos esse número aqui de determinante da matriz A, no caso em que A é uma matriz de ordem 2. E ele é obtido simplesmente multiplicando os elementos da diagonal principal da matriz A e subtraindo os elementos da diagonal secundária, que é essa daqui. B vezes C. Portanto, a inversa é obtida fazendo 1 sobre o determinante de A vezes essa matriz daqui. Note que essa matriz aqui, ela é muito similar a essa daqui, né? O que é que a gente faz? Qual a diferença entre elas? A gente trocou as entradas da diagonal principal e colocou um sinal de menos nas entradas da diagonal secundária. Omitiremos a prova deste resultado, pois mais para frente estudaremos uma versão geral desse teorema. Por enquanto, deixo como exercício para vocês a verificação de que vale a fórmula, para este caso, A vezes A menos 1 é igual à identidade e A menos 1 vezes A é igual à identidade. Vou deixar mais um exercício para vocês resolverem. A ideia é simples. Então, suponha que você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas e escreva ele na sua forma matricial. E aí você vai supor que a sua matriz dos coeficientes, ela é invertível. E aí, supondo isso, você vai conseguir determinar qual é a solução desse sistema. Tá certo? E aí a solução desse sistema é dada por essa expressão aqui, para x e y. E a ideia é bem simples, basta que
você multiplique de ambos os lados à esquerda pela inversa dessa matriz aqui. E aí, do lado esquerdo, você vai obter somente a matriz XY. E do lado direito, você vai ficar com essa matriz aqui, multiplicada pela inversa dessa. E aí, use o teorema anterior para determinar qual é a inversa dela. E aí, você vai chegar nessa expressão daqui. O próximo teorema considera a inversa do produto matricial. Então, se A e B são matrizes invertíveis de mesma ordem, então o produto A vezes B é invertível e vale essa fórmula aqui para a inversa. Vamos fazer a prova deste resultado. Se eu consigo mostrar que quando eu multiplico B menos 1 vezes A menos 1 por AB e o resultado da identidade, e eu consigo também mostrar que a multiplicação de A vezes B por essa matriz aqui é também a identidade, então pela unicidade a gente tem que A vezes B é invertível e que de fato isso aqui vai ser a inversa da matriz A vezes B. Então, vamos lá. Então, A vezes B vezes B a menos 1 vezes A a menos 1. Então, aqui eu uso a associatividade. Então, isso ficaria aqui, ó, antes disso. A vezes B vezes B a menos 1 vezes A menos 1. E aí eu usaria agora de novo a associatividade aqui, ó, para ficar A vezes B a menos 1 vezes A. E aí eu chego aqui. E aí, usando o fato de que B vezes B a menos 1 é a identidade, né? Porque B é invertível, então eu chego aqui. E aí agora eu uso que multiplicar a matriz A pela identidade o resultado da própria matriz A. E aí, por fim, como A é invertível, então A vezes a inversa dela é a identidade. E aí agora eu deixo para vocês como exercício mostrarem que também vale essa segunda fórmula aqui. E aí, pela unicidade da inversa de uma matriz, a gente tem que A vezes B é invertível e que, de fato, a inversa de A vezes B é exatamente a inversa de B multiplicada pela inversa de A. E aí finalizamos a nossa prova. O próximo teorema fala que se A é uma matriz invertível, então a sua transposta também é invertível. E além disso, a inversa da transposta é a transposta da inversa. Então vamos provar este resultado. Novamente aqui de fato, basta mostrar que quando eu multiplico essa matriz aqui por A, tanto à esquerda pela direita, o resultado vai dar a identidade. Então, primeiro eu vou multiplicar essa matriz aqui pela transposta de A pela esquerda, pela direita. Então, isso fica A transposta vezes a inversa da transposta. E aí aqui eu uso uma propriedade de transposição, que diz que A vezes B transposto é igual a B transposto vezes A transposto, né?
sendo que eu estou usando a propriedade no sentido inverso. Então isso fica A menos 1 vezes A, tudo isso transposto. Aí agora eu uso o fato de que A é invertível, então A menos 1 vezes A é a identidade. Então isso fica a identidade transposta. Mas a transposta da identidade é a própria identidade. Então conseguimos mostrar que a multiplicação da transposta da inversa pela transposta de A, né, da identidade. Isso é a multiplicação à direita. Agora vamos verificar que a multiplicação à esquerda também funciona. Então, novamente, usando essa mesma propriedade aqui, a gente conclui que isso aqui é igual a isso aqui. E aí, de novo, utilizando o fato de que A menos 1 vezes A é a identidade, então isso aqui fica a identidade transposta. Mas a transposta da identidade é a própria identidade. E assim, a gente verifica que se a matriz A é invertível, então sua transposta também é invertível. E vale a fórmula de que a inversa da transposta é a transposta da inversa. Finalizando assim a nossa prova. A seguir, vamos falar um pouco sobre potências de matrizes. Se A for uma matriz quadrada, definimos as potências inteiras não negativas de A através das seguintes fórmulas. Então, a potência, A elevado à potência zero é a identidade, e A elevado à potência n é você multiplicar A n vezes. Então você tem A vezes A vezes A, n fatores. E agora, se A for invertível, então definimos as potências inteiras negativas de A por. Então, A elevado a menos n é nada mais nada menos do que a inversa de A elevado à potência n. E aqui eu uso a ideia de que uma matriz elevada a n é você multiplicar ela n fatores, né? Multiplicar A menos 1 vezes A menos 1, onde você tem aqui n fatores. E aí, como essas definições acompanham as de números reais, também vale as seguintes leis usuais de potenciação. Então, A elevado a R mais S é igual a A elevado a R vezes A elevado a S. E A elevado a R elevado a S é igual a A elevado a R vezes S. Com essas definições, é possível mostrar o seguinte teorema. Se A for uma matriz invertível e N um número inteiro não negativo, então a inversa também é invertível e vale a propriedade de que a inversa da inversa coincide com a própria A. A elevado à potência n é invertível, então a inversa de A elevado à potência n é A elevado a menos n, que é a mesma coisa de que você pegar a inversa de A e elevar à potência n. E K vezes A é invertível com qualquer escalar não nulo K, e vale a regra que a inversa de K vezes A é o inverso do número real K multiplicado pela inversa da matriz A. E aí, a prova dos dois primeiros itens seguem
imediatamente das definições de propriedade das potências de matrizes. Daí eu vou deixar para vocês verificarem que de fato essas propriedades são verdadeiras. E aí eu vou mostrar somente a terceira propriedade, tá certo? E aí eu vou mostrar que quando eu multiplico isso aqui por K vezes A, tanto a esquerda pela direita, o resultado é a identidade. E aí segue da unicidade da matriz inversa, que K vezes A vai ser invertível e que de fato essa matriz aí é inversa da matriz K vezes A. Então primeiro eu vou efetuar a multiplicação à esquerda. Então, usando aqui primeiro a propriedade de que K menos 1 aqui pode sair para fora da multiplicação, então ele vem para cá, né? De modo que eu fico com isso aqui. Sendo que aí aqui agora eu uso a propriedade de que K menos 1 vezes K vezes A é a mesma coisa que K vezes K menos 1. E aqui vai ficar só A vezes A menos 1. Aí aqui é um número multiplicado pelo seu inverso multiplicativo, isso dá 1. E aqui fica a matriz A multiplicada pela sua inversa, isso dá identidade. E 1 multiplicado pela identidade é a matriz identidade. Então isso mostra que multiplicar essa matriz aqui, à esquerda, pela matriz, perdão, à direita, pela matriz K vezes A, isso dá, de fato, a identidade. E aí agora eu vou deixar como exercício vocês verificarem que a multiplicação da matriz K menos 1 vezes A menos 1 à esquerda pela matriz K vezes A, isso também dá identidade. A prova é feita de maneira análoga, tá certo? E aí você tem o resultado desejado. Aqui estão as principais referências que utilizamos para construir essa aula. Finalizamos esta aula por aqui. Muito obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima aula.